Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje quero falar com você sobre as bases legais da LGPD. No primeiro encontro, nós tivemos uma noção inicial do que é LGPD. No segundo encontro, tivemos quando se aplica e quando não se aplica. Então, se você chegou até aqui, seja bem-vindo. Eu sou Rodrigo Fernandes e gostou do conteúdo, já curte. Tá? Não viu as nossas aulas iniciais? Volta lá e veja. Então, sem mais demoras, vamos à nossa lei. Onde é que eu encontro, Rodrigo, as bases legais, ou seja, o fundamento da nossa LGPD? Artigo 7º, está na sua tela. Por que bases legais? Porque a empresa quer utilizar os dados de alguém. O que ela vai fazer? Ela vai ter que fundamentar na lei o motivo e explicar de que forma está utilizando os dados. Tá? Você vai aprender ao longo aqui das nossas aulas que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai proteger os dados. Então, uma empresa não pode usar os dados sem motivo, sem fundamento legal. E aqui nós vamos ver na aula de hoje. Acompanhe comigo, então, na sua tela aí, o artigo 7º. Artigo 7º, olha o que diz aí, ó. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Então, pessoal, a LGPD está deixando claro, ou está deixando clara, a lei de proteção está deixando clara que somente poderá ser utilizados os dados nas seguintes hipóteses, ou seja, o tratamento de dados. Se você não sabe o que é tratamento de dados, volte lá no artigo 5º e veja a nomenclatura tratamento. Então, o tratamento de dados somente poderá se dar nas seguintes formas. Então, vamos voltar lá. Olha lá. Primeiro, mediante o fornecimento do consentimento pelo titular. Lembra, pessoal, de quem são os dados? Os dados são do titular dos dados. São os seus dados que as empresas utilizam. Então, elas têm, depois da LGPD, elas têm que fundamentar por que e de que forma estão utilizando seus dados. E a base legal aqui, máxima, digamos assim, que a lei procura é o consentimento do titular dos dados. Certo? Porque através do consentimento do titular, ele vai lá no contrato, por exemplo, dizer que ele consente na sua utilização dos dados, bem como ele está sendo avisado naquele documento para que vai ser utilizados os dados, por quanto tempo e de que forma. Certo? Então, aqui a base legal, o primeiro é o consentimento. Beleza, Rodrigo? Mas se não tiver o consentimento, olha na sua tela aí, ó. Para o cumprimento legal ou regulatório pelo controlador. Aqui, pessoal, a gente tem uma hipótese de que, de não havendo o consentimento, o controlador pode utilizar esta base legal. E conforme está falando aí, olha ali, ó, para o cumprimento de obrigação legal. Exemplo de cumprimento de obrigação legal. Digamos que uma instituição financeira é obrigado por lei a reportar todas as transações financeiras suspeitas à autoridade competente. Está percebendo que a instituição financeira, em razão de uma lei, ela tem que fornecer todas aquelas transações que ela acha que é suspeita, ela tem que fornecer as informações à autoridade competente.
Nesse caso, a gente pode utilizar essa base legal do inciso 2º, ou seja, para o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, essa instituição financeira vai poder fazer o tratamento de dados, por mais que não tenha o consentimento do titular dos dados, certo? Então, adiante, olha lá. Inciso 3º, pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldados em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei aqui. Então, pessoal, nós temos esse inciso 3º que vai dizer o quê? Que para execução de políticas públicas, vai poder haver o tratamento de dados. Exemplo, uma agência governamental responsável, então, por essas políticas públicas, digamos que o assunto é saúde pública, uma agência responsável por políticas públicas de saúde coleta dados sobre disseminação de doenças contagiosas. Esses dados ela vai compartilhar com outros órgãos ou com outras entidades públicas. Pode haver esse tratamento de dados? Claro que pode. Com fundamento no quê? Com fundamento nesse 3º inciso aqui do artigo 7º. Ou seja, pela administração pública aqui, pode haver esse tratamento. Vamos adiante aqui, ó. Inciso 4º. Para realização de estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Então, pessoal, aqui a gente tem a questão dos estudos. Digamos que uma universidade realiza uma pesquisa. Sobre os atos de consumo de determinada região. E ela faz esse estudo e compartilha dados utilizados nessa questão. Ela faz entrevistas de hábitos das pessoas e ela compartilha esse estudo, dizendo esses hábitos. Pode haver esse tratamento de dados? Pode. Essa base legal aqui do inciso 4º está permitindo. Mas o pequeno cuidado que nós temos que ter aqui, vai dizer a lei para nós, e você leu comigo ali, que dentro do possível, esta universidade, esta entidade que fez estudos, tem que tornar os dados anônimos. Então, olha comigo ali de novo, sempre que possível. Então, ó, sempre que possível, realizar a anonimização dos dados. Certo? Vamos adiante aqui, ó. Inciso 5º. Acompanha na tela aí. Quando necessário para execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato, do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Então, aqui, pessoal, qual é a noção que a gente tem que ter desse inciso 5º? Digamos que uma empresa de telecomunicações, tá? Ela coleta informações pessoais de um cliente para estabelecer um contrato de prestação de serviço. Esses dados são utilizados para ativar o serviço de telefonia. E a base legal para o tratamento desses dados, para que ela possa ativar este contrato, para que ela possa exercer esse contrato, é
com o inciso 5º, certo? Então, para execução de contratos, poderá haver tratamento de dados. Tá, Rodrigo, mas olha só. Então, com essa ideia de execução de contratos, a empresa vai poder fazer qualquer tipo de tratamento de dados, vai poder utilizar os dados para qualquer coisa, para qualquer fim. Não é isso que eu estou falando. E sim, aqueles dados e aquele tratamento necessário para a execução do contrato. É essa base legal, é esse fundamento que está expresso aqui no inciso 5º. Certo? Adiante ali, olha comigo lá. Para exercício regular de direitos em processo administrativo, em processo judicial e em processo arbitral. Aqui se faz importante qual entendimento? Aqui se faz importante qual entendimento? O entendimento de que, muitas vezes, os tribunais brasileiros utilizam de informações pessoais dos indivíduos envolvidos num processo judicial, num processo administrativo, num processo arbitral. E qual é a busca aqui? O que está por trás dessa permissão legal? Por isso está expressa aqui a base legal. A busca pela justiça, a busca pela garantia da justiça, do acesso à justiça e do julgamento. Certo? Então aqui é isso que a gente tem que ter o cuidado. Certo? Para não obstaculizar o acesso à justiça, para que a gente não tenha nenhum tipo de empecilho no julgamento do processo, essa base legal aqui permite o tratamento dos dados. Adiante, inciso 7º aqui, olha comigo. Para a proteção na sua tela aí, da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Aqui, pessoal, olha a garantia que está em jogo. A garantia que está em jogo é a proteção à vida. Então, o fundamento legal aqui é a garantia da vida, é o direito à vida, é a proteção à vida. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Certo? Exemplo aqui. Uma clínica médica acessa o histórico de saúde de algum paciente. Para quê? Digamos que o paciente chegou inconsciente e foi levado até um hospital e uma clínica médica acessa esses dados do paciente. Por quê? Porque acessando os dados do paciente permite um melhor tratamento, permite fornecer a esse paciente um acesso a um tratamento melhor, adequado, naquele momento da inconsciência. Então, pessoal, o que está por trás aqui desta base legal nada mais é do que a proteção à vida. Adiante um pouquinho. Inciso 8º, na sua tela aí. Inciso 8º. Para a tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviço de saúde ou autoridade sanitária. Novamente nós temos aqui o bem tutelado, o bem cuidado é a saúde, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que ter aqui? O médico, ele vai poder se socorrer de dados dos pacientes ou dados do paciente ao qual ele está tratando que esteja num banco de dados, para que assim ele possa socorrer, para que assim ele possa tratar com mais cuidado esse paciente. Isso não quer dizer que o médico vai poder acessar os dados a qualquer momento ou vai poder fazer o tratamento de dados, ou seja, a coleta de dados, bem como o compartilhamento de dados daquele paciente sem justo motivo. Não. Aqui, especificamente para a tutela da saúde,
para procedimento realizado pelo médico. Certo? Adiante. Inciso 10 vai tratar para nós ali. Desculpa, inciso 9. Quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso que prevalece direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Aqui, pessoal, nós temos, está meio genérico. Por quê? Porque aqui está dizendo situação para atender interesses legítimos do controlador. Exemplo, uma empresa de análise de mercado, ela utiliza dados anônimos para criar relatórios sobre tendência de consumo. Tá? A base legal aqui é o interesse legítimo da empresa em conduzir a análise de mercado. Ela vai poder fazer esse tratamento de dados? Vai! E principalmente porque os dados estão anônimos. E principalmente porque há um interesse legítimo do controlador aqui. Mas um cuidado que a gente tem que ter, diz ali no finalzinho do nosso inciso, desde que não prevaleçam os direitos e liberdades fundamentais dos titulares. Ou seja, aqui nós temos que analisar bem o interesse legítimo do controlador ou dos titulares dos dados, certo? Mas dentro do possível, sempre tem que se buscar o consentimento. Esse inciso aqui, ele não é um salvo-conduto, ele não é uma liberdade de não pedir o consentimento do titular. Na sua tela aí, estamos finalizando essa parte essencial, para proteção de crédito, inclusive ao disposto na legislação pertinente. Aqui, a situação que a gente vai dar como exemplo, uma instituição financeira compartilha informações sobre históricos de crédito com outras instituições para avaliar concessão de empréstimo. Pode ser feito? Pode, mas dentro das bases da legislação pertinente. Tá? Aqui há dois direitos que quase se contrapõem. Da instituição, para não haver prejuízo na concessão do empréstimo, então vai poder fazer esse tratamento de dados. Porém, tem os direitos dos titulares dos dados, no qual vai ter o seu compartilhamento, vai ter os seus dados compartilhados. Então, dentro da legislação pertinente, a empresa pode sim compartilhar aqueles dados necessários. Certo? Algumas noções que eu quero finalizar com você aqui, que estão no parágrafo. Primeiro, o inciso 3º, olha o que ele trata para nós aqui. Que tem que ser seguido ou tem que ser analisado conjuntamente as bases legais aqui, os princípios. E principalmente a questão da finalidade, a questão da boa-fé, para que assim seja justificada a disponibilização. Certo? O parágrafo 4º vai dizer que aqueles dados que são manifestamente públicos, resguardado por óbvio os direitos do titular, é dispensada a exigência do consentimento. Certo? Então aqui, pessoal, eu quis dar para vocês uma noção dessas bases legais e nas próximas aulas nós vamos aprofundar um pouco mais esses fundamentos, essas bases legais. Até a próxima aula e não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, certo? Está sendo um prazer dar essa aula de modo gratuito para vocês.
Um abraço.